Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A edição de hoje é Lavoura Arcaica, do Radon Nassar. Camila Keu, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Rodrigo de Oliveira, tudo bem? Vanessa Ores, tudo bem? Olá, Rodrigo, tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês. Camila Capelão. Olá, tudo bem? Tudo boa certo? Tarde. Então a gente hoje fala sobre Lavoura Arcaica do Radon Nassar, mas como sempre, antes de começar falando do livro, a gente sabe quem é Radon Nassar. Confere aí. Radon Nassar nasceu em São Paulo no dia 27 de novembro de 1935. Romancista e contista de família libanesa, inicia os estudos na cidade natal, Pindorama, em 1943. Cursa o ginásio no Colégio Estadual de Catanduva a partir de 1947, o que leva a família a mudar-se para essa cidade após 2 anos. Ingressa em 1955 na Faculdade de Direito do Largo São Francisco e no curso de Letras, ambos na Universidade de São Paulo. Sua formação, entretanto, é em Filosofia, curso iniciado em 1957 na mesma universidade. Em 1961, viaja para o Canadá e os Estados Unidos, afastando-se temporariamente dos estudos. Nessa época, escreve o conto Menina a Caminho. De volta ao Brasil, retoma o curso de Filosofia e o conclui em 1963. Viaja para a Alemanha Ocidental com o objetivo de aprender o idioma local, mas retorna ao Brasil após tomar conhecimento do golpe militar. Em 1967, funda com os irmãos o Jornal do Bairro. No ano seguinte, inicia a leitura do Alcorão e esboça um romance finalizado após 6 anos e publicado em 1975 com o título Lavoura Arcaica, seu primeiro livro. Em 1970, escreve a primeira versão de Um Copo de Cólera, livro que seria lançado apenas em 78. E também escreveu em 70 os contos O Ventre Seco e Hoje de Madrugada, publicados pela primeira vez em 1997. Em 84, Radon Nassar decide parar de escrever, dedicando-se à vida no campo após comprar uma fazenda no interior de São Paulo. Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. A gente então conversa agora sobre Lavoura Arcaica Radon Nassar, como sempre, fazendo nossos primeiros apontamentos. Começa com Camila Keu. Bom, o livro ele é bastante interessante, ele trabalha com o fluxo de consciência, né? Então, o que isso significa? Aqui dentro da estrutura do livro, a gente vai observar que começa um parágrafo e a história vai e só vai terminar no final do capítulo. Lá no final do capítulo é que tu vai ter um ponto. Então, isso acaba contribuindo de alguma forma para que a gente consiga fazer essa leitura fluir. O que a gente percebe, assim, dos livros que a gente já leu aqui nessa temporada do Clube, muitos tinham uma linguagem super fácil, fluía muito bem a leitura, né? Este livro aqui, ele tem outro tipo de pegada, né? Ele é muito mais denso, a gente consegue observar que é um estilo narrativo muito mais intenso, né? Em primeira pessoa, com esse fluxo de consciência e o que te obriga, então, a terminar o capítulo. Porque tu não pode interromper no meio o capítulo, porque senão tu vai ficar meio que sem entender aquilo ali, aquela narrativa. Então, isso te obriga a acabar lendo ele e a leitura fluir de forma mais rápida, né? Então, ele tem uma linguagem poética, metafórica. Num primeiro momento, a gente pode ter um pouco de dificuldade de ler ele, mas eu acho que essa é a grande sacada do livro, né? Ele tem uma história muito legal, mas eu acho que a linguagem contribui muito para dar esse ritmo à história. Vanessa Ores? Eu gostei bastante do livro. Ele é um livro denso, como a Camila comentou, mas é interessante por ele te oferecer toda essa reflexão de tu se aprofundar junto com esse personagem que é o André, que é o livro todo narrado em primeira pessoa, e tu acaba entrando nessa onda mesmo de reflexão, de todas as perturbações
que giram em torno da vida dele, das coisas que ele é contra, do que oprime essa pessoa realmente. Eu acho que é um livro que ele tem bastante aspectos positivos pelo fato de te oferecer muitos elementos de análise. Ele é um livro que não se esgota, se a gente for pensar. E um aspecto também que me chamou bastante atenção é que todos os momentos que eu peguei o livro para ler foram momentos que me deixaram bastante apreensiva. Né? Eu acho que em nenhum momento o livro ele é tranquilo, ele é calmo, ele é sereno, ou ele tem algum momento de felicidade plena. Isso não acontece. Ele realmente ele é um livro, acho que do início ao fim, bastante perturbador mesmo. Acho que essa é a palavra para definir essa obra. Camila Capelão? Eu gostei do livro também, ele tem uma linguagem bem... É uma história muito densa, né? Mas ele tem uma linguagem muito interessante mesmo, a questão de não ter muitas vírgulas, né? No início até tem um pouco, mas depois não tem muito, e o ponto final é só no final mesmo do capítulo. Eu acho muito interessante, isso ajuda a construir o personagem, né? Que tá ali numa confusão de sentimentos e contando histórias, enfim... Eu gostei do livro, achei muito legal. Eu achei interessante o livro, mas também, né, o problema da gente fazer no Clube do Livro aqui é que a gente tem uma semana apenas para ler. E esse Lavoura Arcaica é um livro que tu deveria ter mais tempo para fazer isso. É um tempo maior para poder degustar a história. E eu li ainda em trânsito sempre, né, no trem, no ônibus, então com barulho também às vezes é meio complicado. Então ele tem momentos muito interessantes mesmo, com alguns diálogos muito fortes, com frases muito bem construídas, só que tem alguns momentos, e no fluxo de consciência isso acontece bastante, que ele é meio dispersivo, ou eu pelo menos me senti um pouco disperso na leitura, às vezes algumas metáforas que tu não capta direito, então é um problema isso. Então é um livro que tu tem que ler com tempo, um livro que tu tem que, poder, ter aquele tempo de mergulhar na história do André, na jornada que ele faz aqui nessa história, que é bem interessante, Lavoura Arcaica. Eu acho que é um exercício interessante porque a gente sai de uma zona de conforto, né? Claro que um livro, para ser bom, ele não precisa ser difícil, ele não precisa ter uma linguagem árdua, mas também, às vezes, é bom a gente fazer um exercício diferente, né? Um exercício, a gente tem que fazer uma leitura, mas uma leitura que exige um pouco mais de tempo, um pouco mais... Ok, é que no nosso caso aqui, como tu falasse, né, Rodrigo, a gente tem uma semana para fazer essa leitura. Enfim, é o ritmo de produção, mas eu acho que um conselho legal que a gente pode dar, né, aos nossos ouvintes e telespectadores é que, se você tiver tempo, é uma leitura muito interessante. Mas aí, com esse tempo, tu vai conseguir... saborear, então, na verdade, exatamente. a história. Porque é uma história realmente densa, é uma história que ela é cheia de nuances também, e a história ela vai se passando, e ela vai e volta pro passado. Ela não é linear, ela né? não é linear, então isso, às vezes, claro, pode te atrapalhar um pouco naquele momento. Mas se tu tá realmente, com a cabeça no livro... não é um problema. Tu entende o que ele tá querendo dizer. Mas, claro, né? Sempre com uma linguagem meio que cifrada, inclusive. Então, tu tem que, claro, usar o penso, como diz nosso amigo Jimmy, né? Tem que usar Sim. o penso pra fazer a leitura desse Radonassar. E eu achei interessantíssimo por causa disso também, porque, como a Camila mesmo falou, não precisa ser denso ou, com palavras difíceis para ser um bom livro. Mas quando tu consegue fazer essa decodificação, às vezes até o resultado final é mais interessante para ti, né? Porque tu conseguiu fazer uma leitura de um livro que não é tão raso como alguns livros que, no final das contas, passa pela nossa mão, né? Então... Sim, eu acho que isso é um livro interessante para se fazer uma segunda leitura, né? Certamente. Porque às vezes rola isso, né? Às vezes a gente lê um livro em determinada época da vida e, sei lá, a gente não conseguiu absorver tudo aquilo. Depois a gente volta, alguns anos depois, e aí tem uma outra surpresa, né? Tava conversando ontem com o professor Baldiceira, sempre faz o nosso trecho aqui no final do clube, e ele estava contando que ele está revisitando alguns clássicos que ele leu há muito mais tempo, né? Porque tinha 20 anos, digamos assim. E ele disse que é uma outra leitura, que é uma outra visão que tu tem e que é muito interessante. Então, acho que isso também serve para o Lavoura Arcaica. De repente, se a gente voltar daqui a uns anos, a gente já vai ter essa primeira leitura e a gente vai conseguir ler melhor, né? É interessante porque, claro, como a nossa idade aqui é somos jovens aqui lendo um livro, a gente, claro, pode se ver mais, talvez, a figura do filho ou da filha, mas daqui a 30 anos, talvez a gente leia o livro e se veja mais a figura do pai. Então, é realmente um livro que tu pode ter, 50 mil leituras. E pela história que ele passa também, na verdade, tu pode ter várias interpretações, como a Vanessa falou antes. Eu acho que essa questão de que oferece um material que não se esgota, né? Acho que tanto para quem é leigo como a gente, para tentar analisar diferentes nuances, ou para quem é um especialista e vai analisar esse livro de uma outra maneira.
Eu acho que a linguagem que ele utiliza também ajuda a reforçar a imagem do personagem, assim, porque ele é totalmente perturbador, o jeito que não tem ponto, não tem final, e aí é aquele vômito de ideias ali, né? Então, acho que isso também ajuda na construção do personagem, que ajuda muito na história, né? A questão dos caminhos dos instintos também do próprio personagem, né? Porque tu é meio que convidado também a entrar nessa questão meio obscura, profunda e porque altamente ele tá reflexiva que ele tem. contando uma história, daí ele já descreve como é que o irmão dele tá reagindo a ouvir aquela história, né? Fantástico, isso eu achei muito interessante. Né? E é legal que o livro ele já te joga nesse fluxo de pensamentos. Ele não ele não te apresenta o personagem e depois ele começa a mostrar o que o protagonista, o que o narrador tá passando. Tu já começa, os olhos no teto, a nudez dentro do quarto, ponto e vírgula, róseo, vírgula, azul, violáceo, vírgula, e vai indo e é vírgula, ponto, vírgula, e tu chega na página 12 e tem o primeiro ponto final. Ele já percebe, né? E às vezes a pessoa, tu lê o livro, às vezes não percebe os pontos, os travessões, as pontos e vírgulas, mas nesse aqui é impossível tu não perceber. É impossível tu não sabe perceber que tu está sendo impelido pra frente toda hora pelo jeito que ele escreve. Então isso que é interessante também, né? Tipo, mesmo que tu não note sempre, se tem ponto final, se é ponto vírgula, se é uma vírgula, tu acaba percebendo de um momento para o outro que é diferente o jeito que ele conta a história. E é um jeito muito interessante. Engraçado que agora que eu abri o livro de novo, que eu me dei conta que no início tem um monte de vírgulas. Mas depois já não tem mais tantas, né? Porque eu li muito ele em voz alta também. Tu fez isso? Então, fiz. Então, eu percebi... Eu não podia fazer isso no trem, né? O que é interessante, porque esse livro tem um ritmo. Por isso que eu te perguntei, tu fez isso? Porque esse livro tem um ritmo, né? E eu até queria comentar que eu vi o filme, o Lavoura Arcaica, ele é de 2001, ele é do Luiz Fernando Carvalho. Tem o Selton Mello no elenco, o Raul Cortez faz o pai. E, enfim, então, todos esses diálogos ele interpreta muito. E é puxado, assim, pesado. O que a crítica disse na época é que o filme até é subserviente ao livro, né? Uma coisa assim que ele tentou realmente fazer uma tradução ser bem fiel. Eu senti fidelíssima. bastante isso. Mas, assim, em alguns momentos até do livro em que eu tive alguma dúvida em relação a alguma reação... No filme, eles já fazem uma interpretação bem clara, mesmo daquilo ali, até né? Então, tu acaba te influenciando pelo que acaba vendo no filme, assim. Mas o Selton Mello, ele interpreta muito e ele fala exatamente alguns diálogos. Até eu fui procurar no livro, assim, pra ver se ele usava as mesmas palavras, enfim. Mas eu achei muito curioso porque eu vi uma cena no YouTube, né, do final do filme, quando a Ana tá dançando ali e ele diz que tá passando os pés, esfregando os pés no chão, tentando cavar um buraco, e o filme ele interpreta isso de forma precisa, é exato. Tu vê os pés dele, tu vê ela dançando e... Bom, depois do intervalo a gente continua falando, né, um pouco, né, sobre essa história do Lavoura Arcaica, que é o nosso livro de hoje do Clube do Livro, Radon Nassar. Depois do intervalo, não sai daí.